Olá, bom dia. Bom dia. Bom, os reflexos da entrevista do Mandetta de ontem no Fantástico. Ele fez a coisa certa, ele não tem que se responsabilizar minimamente por mortos que não devem cair na conta dele, porque o Bolsonaro está fazendo o contrário do que ele diz. Eu, pessoalmente, pediria demissão em vez de forçar a minha própria demissão. Eu acho que seria uma posição mais límpida diante do que está acontecendo, que ele próprio pedisse demissão, saísse e dissesse: eu não concordo com nada do que está sendo feito pelo presidente da República, eu acho que é errado contaminar as pessoas indo para a padaria e estimulando aglomerações, estimulando carreatas. Eu acho isso um erro. Eu saio por não concordar, por discordar veementemente, fortemente do presidente da República. Eu acho que essa seria a melhor saída. Mas, de qualquer maneira, ele não tem que... Não são deles os mortos que virão. Bom, eu tenho uma leitura um pouco mais desprovida de qualquer ilusão a respeito, não estou dizendo que você é iludido, não é isso, mas assim, a respeito do Mandetta. Eu acho que ele já está forçando a demissão dele, e mesmo que ele se demita, já é um cálculo, entende? Porque Claro. a entrevista ao Fantástico foi marcada, parece que foi combinada na quarta-feira, então muito antes do acontecimento em Goiás. O Bolsonaro vem repetindo esse comportamento de estimular aglomeração, de dar mão sem proteção, essas coisas todas, repetindo, mas a coisa em Goiás, por exemplo, não foi o que causou a entrevista ao Fantástico. Não, a padaria parece ter sido o fator, uma motivação mais imediata, tanto que ele citou a própria padaria, né? Na questão da forçada demissão, é isso. Ou ele vai ser demitido, ou ele vai se demitir sem parecer que está abandonando o paciente. O médico que abandona o paciente, a imagem que ele sempre usa. Sim. Ele tem tudo a ganhar politicamente, porque sai batendo a porta, de certa maneira, ou será saído com a porta sendo batida, e contrapõe ao Bolsonaro, né? Já estão falando até que ele montaria um gabinete paralelo junto com o Caiado e tal, para se manter em evidência. Ele conseguiu muitos holofotes. Então, o ganho político que ele teve com isso tudo foi muito grande, é palpável, claro, né? Pelas pesquisas, inclusive, que o dão como um personagem muito simpático à população. Depois, sair neste momento em que a curva ainda não empenou, né? Ainda não subiu como se prevê que vai subir, também é bom para ele, porque ele justamente não terá nas suas costas a eventual quantidade gigantesca de mortos que haverá no Brasil. Claro. Então ele sempre poderá dizer que se tivessem seguido a política dele, né, isso talvez não tivesse acontecido. Quando não é bem assim também, que ainda que a política siga sendo de isolamento social e tudo mais, parece, a julgar pelas experiências em outros países, que a curva sobe mesmo assim, que o sistema não dará conta, ainda mais um sistema como o brasileiro, que é muito carente de equipamentos, de leitos e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer é que o Mandetta, assim como outros personagens dessa história, políticos, né? Eu não por mais que, enfim, que pareçam o contrário, obviamente o cálculo, né? O cálculo sempre move a ação de cada um, seja de um lado, seja de outro. Num caso desses, olha, eu concordaria com você em qualquer outro tipo de situação. Neste daqui, eu acho que o cálculo cínico passa em segundo plano. É evidente que ele nota, ele está envaidecido pela popularidade dele, ele sabe que vai ter um cacife eleitoral gigantesco saindo do governo. Agora, existe também uma questão de princípio, nesse caso, de que ele de fato sabe, acredita e sabe que a política de isolamento social é correta, que salva vidas, que tem uma consequência sobre a vida das pessoas, que evita o colapso, ou se não evitar o colapso dos hospitais, pelo menos mitiga essa explosão ou implosão da rede pública de saúde. Então, acho que ele
no fundo da cabeça dele, pode até existir um cálculo. Mas Eu acho que existe um fator de realidade ali, que ele está avaliando eu direito. nunca disse que o cálculo político ele se Não, é que a gente distancia. começou conversando sobre política. Não, Mas mas eu existe acho um que... cálculo de vidas Não, que não, é não. importante. Não, peraí. A palavra cínico foi usada por você. Eu não usei a É. palavra cínico. Eu disse apenas que ele está fazendo um cálculo político, independentemente de partir de posições corretas. Também concordo. Que a esta altura, obviamente, é inegável que o isolamento social foi a única saída. É. Tanto que os países que começaram não fazendo isolamento social, que estavam se vangloriando de não fazer isolamento social como se deve, por exemplo, Suécia, né? México. O Japão e tudo mais, a gente vai voltar atrás, né? Então, assim, não é isso. Eu estou dizendo apenas que o cálculo político ele é perfeitamente compatível com a realidade e perfeitamente compatível com os bons princípios. Não há nenhum problema. Só que eu não acho que o cálculo político esteja tão atrás assim na cabeça dele, como você falou. Uhum. Até porque falar ao Fantástico era algo que ele não precisava fazer, né? Falar ao Fantástico, para além do programa ter um alcance tremendo, independentemente das qualidades do programa, do alcance do programa, é um claro manifesto, Claro, político. claro. Ele tá esfregando na cara do Bolsonaro, não tem a menor dúvida sobre isso. Ele esfregou eu na acho cara que do já Bolsonaro que o Bolsonaro está errando, que o Bolsonaro tem uma política que provoca um dano à população. Ele discorda veementemente dessa política. Isso ele não tá escondendo quando ele vai ao Fantástico, sem dúvida nenhuma. Mas também Ele não está é verdade. exprimindo isso. Mas não é verdade também que ele será um médico que não abandonará o paciente. Uhum. Vai parecer que ele não é um médico que vai abandonar o paciente, mas é óbvio que se ele quisesse continuar mesmo nesta posição, ele faria de tudo para não mudar de posição, mas para não provocar uma reação. Então, Mas ele está tentando de todas as maneiras há algum tempo, está sendo sabotado, porque a gente vê o Mandetta indo para a Rede Globo e obviamente é um manifesto, é explícito que é uma provocação direta dele, mas o Bolsonaro provoca diariamente, né? O Bolsonaro toda vez que vai ali na saída naquele chiqueirinho do Palácio da Alvorada provoca. Diogo, antes, até a semana passada, pelo menos, havia ainda que parecia se esboçar uma atitude de ignorar, ou tentar ignorar, né, o chefe. Né? Então, deixa o chefe falar, né, e vamos tocando o barco da melhor maneira possível. Né? Eu acho que esta atitude, aparentemente, não há mais. Né? Tanto que já tem aliado dele dizendo que ele está forçando a demissão, o gabinete paralelo, que é uma ideia, juntamente com o Caiado e tudo mais. Então, assim, essa hipótese que nós falamos é uma hipótese que está ganhando corpo, né? Pode ser verdade, enfim, sei lá. Eu acho que ele faz muito bem pular fora. Agora a questão é saber qual será a repercussão disso, não no plano da saúde pública. Enfim, eu não posso crer que o governo vá mudar a sua atitude de um dia para o outro, mesmo que ele coloque lá o tal do Osmar Terra. Eu não sei, acho que criará sérios problemas internos no Ministério, né? Se um ministro, seja ele qual for... De conflito com os estados também, né? Com os estados, tudo será acirrado. E mais, a questão partidária, né? O sujeito é ligado ao DEM, tem raiz do DEM, do DEM, né? Isso, não sei se está combinada, né, essa nova atitude, essa nova posição com os caciques do DEM. Com o Ronaldo Caiado, aparentemente, está. Né? Mas não houve uma ruptura formal, dita, por exemplo, da parte do presidente da Câmara, por exemplo, né? Ou do presidente do Senado. Então, eu gostaria de entender quais serão os desdobramentos
de uma saída do Mandetta no plano também do legislativo, né? Vai ficar uma situação complicada. Então, o que eu quero dizer é que se está combinado, é porque também parece que haverá um confronto, agora muito mais duro, entre o legislativo, né, e o executivo, com consequências que sabe-se lá quais serão, né? O que é absurdo, de qualquer maneira, é neste momento que o país enfrenta um inimigo comum, é evidente. que é o coronavírus, a Covid-19, haver esse tipo de visão, é completamente é fora de absolutamente propósito. inaceitável. Não se está vendo isso em nenhum lugar do mundo. Não, Nem mas nem nos Estados Unidos, que tem um presidente que é uma presença, digamos assim, não está acontecendo. Você viu as declarações do governador da Califórnia, o governador de Nova York. Todo mundo sabe que existe uma questão que vai mudar a política. É inevitável que tudo vai mudar depois disso. Mas, neste momento, estão mantendo essa aparência de... Não é só aparência. Eles, de fato, estão trabalhando juntos para tentar acertar uma operação gigantesca que vai trazer um sofrimento brutal, porque a quarentena vai trazer um sofrimento para a população do mundo inteiro. Vai ser difícil reerguer os países, a economia vai sair muito prejudicada, a gente não sabe quanto tempo vai levar para retomar alguma normalidade. Então, são todas questões que estão complicando a vida de governantes do mundo inteiro, e no Brasil ela resulta nesse embate rasteiro, insuflado pelo presidente da República, porque ele não aceita a política de isolamento social que está sendo adotada no mundo inteiro, e parece, de fato, esse é o que mais me preocupa, o Bolsonaro, de fato, parece acreditar naquilo que ele diz. Ele, de fato, parece acreditar que esse vírus não existe, que não vão ocorrer mortes no Brasil, que a gente está livre por algum motivo, porque calor, Deus, sei lá eu o que. E nos Estados Unidos, que guarda uma semelhança, digamos, né, demográfica com o Brasil, né, país de imigração, né, grande, com população portentosa e tudo mais, é um vírus que está matando mais pobres, negros. Está sacrificando mais justamente a população mais pobre. Então, assim, porque aqui no Brasil criou-se a crença de que esta é uma doença de ricos, porque começou, de fato, numa classe mais alta que viaja ao exterior. Certo? Inclusive no próprio Palácio do Planalto. Não são empregadas domésticas que viajam ao exterior com a Covid-19, deixando claro. Né? Só que, obviamente, vai afetar os mais pobres em algum momento. Como aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, o discurso de que isso afetará o confinamento, a quarentena, sacrificam mais os pobres, tem a sua verdade, claro. Os pobres não têm reserva, aqui então no Brasil vivem em condições lamentáveis, tudo mais. A doença também afeta os mais pobres. Então, assim, é um jogo de perde-perde, não tem jeito. Só que do lado perde-se a vida, do outro lado a gente talvez possa tentar, o país pode tentar ajudar, como aliás muitas pessoas. Do outro lado você perde duas vezes, você perde a vida e perde a economia. De um lado você perde a economia. Então não há muito o que fazer nesse momento, infelizmente. Veja, ninguém aqui gosta de ficar em quarentena, em confinamento. Ninguém aqui está ganhando nada, muito pelo contrário, estamos perdendo existencialmente e estamos perdendo economicamente. Estou dizendo os veículos de comunicação, todos. Nós, inclusive. Mas assim, você olha, é angustiante, é horroroso. Tudo isso que nós estamos passando é horroroso. O que está acontecendo nos hospitais com os médicos e enfermeiras sem proteção, que estão sofrendo contágio, estão morrendo, estão ficando doentes. Isso tudo é um horror. Né?
Vamos voltar a dizer que é sempre importante. Tá, a gripe mata mais, mas a gripe não leva tanta gente assim ao mesmo tempo para uma UTI. É sempre uma questão lógica. Né? Não tem Não leite de mata UTI. mais. Essa doença coloca na UTI. Coloca. Né? Embora, agora vamos tentar dar uma boa notícia, né? Menos gente na Europa, em função do isolamento, que contrai a doença, né, Diogo? Pelo menos na França, na Itália também, está indo para a UTI. Está diminuindo o número de pessoas que na Itália são 9 dias seguidos de queda em números de pessoas, não só que estão indo para a UTI, que estão na UTI. Quer dizer, há 9 dias cai o número de pacientes internados na UTI. Mas digamos assim, que o número que sai é ótimo, é fantástico, mas assim, talvez o que importa mais é gente que deixa de entrar na UTI, não precisa ir para a UTI. Né? E aí, como a gente já conversou, há a hipótese, né, de que o isolamento social não evita apenas o contágio, que já é uma grande coisa, claro. Evita também que o vírus se fortaleça, porque as pessoas passam a ter menos contato com o vírus morre mais cedo, né? E passa a ter menos contato com uma quantidade, né, de vírus muito grande. Né? Então, isso faria com que o vírus perdesse a sua agressividade, a sua letalidade. Esse é outro fator. Parece fazer sentido. Esse é outro fator que complica, inclusive, os planos para o futuro, porque nós sabemos já, obviamente não nós dois, porque nós somos consumidores de notícia científica, mas já se sabe que uma parcela dos doentes que se livrou da doença não produziu anticorpos para combatê-la. O que é surpreendente, porque é um vírus que cresce como um veneno. Quer dizer, ele pode se expandir pelo corpo e provocar uma maior geração de anticorpos ou menos. Então, isso também faz sentido. Há vários médicos que dizem que a alta letalidade, por exemplo, de médicos e enfermeiros é devido justamente a isso. Eles têm um contato permanente com o vírus, acabam acumulando como se fosse um veneno dentro do corpo e, por isso mesmo, são enfraquecidos por causa disso. É a chamada carga viral. Né? Exatamente. Se você tem um contato muito tênue com o vírus, não necessariamente ele te infectará. Se você tem um contato constante com uma quantidade grande de vírus, né, este vírus, fatalmente, ele te contagiará de uma maneira mais virulenta. Teve uma notícia no fim de semana também, que eu achei preocupante, que vem da Coreia. O governo confirmou 111 pessoas que haviam negativado o seu teste, que depois esse teste foi positivado. Então, a reinfecção é uma hipótese, mas a hipótese mais provável é da reativação do vírus. Então, esse vírus se comportaria, o coronavírus, mais ou menos como o vírus da catapora, que quando você tem catapora, o vírus, você não elimina o vírus fica ali num estado dormente. Né? E ele, quando é reativado, seja por uma baixa do sistema imunológico, seja por qualquer outra razão, ele causa o tal do herpes zoster, que é o vírus da catapora, né, que é reativado. Então, assim, essa reativação pode ocorrer também no caso do coronavírus. Sim. O que não significa necessariamente que a pessoa ficará doente, gravemente doente. É tudo muito novo. A gente está num extraordinário mundo novo diante de um ser alienígena. É um alienígena. Mesmo esse caso da Coreia, por exemplo, muitos dessas reinfecções podem ser resultado de falhas nos testes, porque os testes, nos primeiros dias da doença, por exemplo, não detectam a doença. Nós não temos testes. É óbvio que existe a necessidade de fazer testes, mas os testes são falhos, todos eles são falhos em relação ao Covid. Então, sobretudo aqueles que veem anticorpos, por exemplo, os testes rápidos. Então, é tudo, como você disse, é novíssimo. Então, a gente tem que ir com cautela, tateando para entender como é que funciona esse treco.
e planejar de maneira mais racional o combate à epidemia. Não há nem mesmo certeza de quem saiu da doença, se curou, né? Se pode infectar alguém ainda. Não há nem essa certeza. Nem essa certeza nós temos. Nem essa certeza. Então o tal do passaporte imunológico, de imunidade é também questionável, porque é falho. Momento é questionável, exato. Falho. É horrível. Está passando. Nunca. É inimaginável. É só imaginável na pior ficção, né? Mas assim, ninguém podia imaginar. Como disse um jornalista italiano do La Repubblica, a gente imaginava que em 2020 o homem chegaria a Marte e agora o homem está trancado em casa. Né? Com um marciano dentro dele. Com um marciano dentro dele. É um marciano. Esse vírus como eu falei, um alienígena. É um marciano. Então, assim, é muito, muito complicado. O mundo, né, também como sairá, obviamente, ninguém sabe. Eu acho que o mundo vai sair sempre disse isso, mais nacionalista, com fronteiras mais fechadas. No mínimo, fronteira sanitária vai ter que ser fechada. Vai ter que ser, claro, não há como. Né? O que é bom, né? Então, tudo é muito bom, né, que isso aconteça. A gente tem que se precaver, né, para evitar a segunda onda, a terceira onda. Uma segunda onda, a terceira onda parecem inevitáveis. Né? Então, não, o máximo que nós poderemos fazer é restringir o alcance da segunda onda, da terceira onda, tentar identificar logo de cara quando surgirem e aonde surgirem e tentar quarentenar, isolar esses focos. Essa é a única saída verdadeira que nós temos e que depende de teste, de rastreamento telefônico, aplicativo e um controle social permanente. Aliás, esse é um problema do Brasil, esse é um problema do pobre Brasil, que a gente não sabe onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo. Não, até aqui em São Paulo você tem como, né? Você está fazendo, porque assim, esse é um ponto importante, que é da privacidade, né? Agora surgiu essa questão que não acho uma questão de somenos. Né? De fato, você tem um governo que possa controlar seus movimentos, controlar a sua vida, não é uma coisa orwelliana. Né? Se fosse isso. Se fosse isso. Mas é preciso que as pessoas entendam também, acho eu, que a gente já é controlado. Né? Essas empresas todas, o Google sabe onde você está, o que você consome, o que você vê, deixa de ver. As companhias telefônicas sabem exatamente onde você está. Claro. Não é que não saibam. Tudo bem, quando isso vai para a esfera de governo, parece ser pior, mas já está ruim. Né? Então, assim, a privacidade absoluta é uma ilusão, a menos que você não viva não tenha celular, não use computador. Né? As defesas que nós temos é exigir que essas medidas sejam provisórias, quer dizer, enquanto durar a epidemia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que haja uma captura de dados mais brutos, né? Quer dizer, que não tenha nome, sobrenome, exame de sangue e tudo no mesmo banco de dados, e o cidadão vai ser vigiado. É preciso vigiar. A sociedade precisa vigiar sempre o governo. Não, e o contrário também. A gente quer ser tutelado com um governo que vigie o doente, que impeça esse doente de sair contaminado. Porque é um crime também, né? É um crime você saber que você está doente. Não estou falando dos assintomáticos. Eu estou falando de quem sabe que está doente. Isso aconteceu em raríssimos casos, mas aqui na Itália tem os caras saem de rua, saem para... Aconteceu aqui no Brasil, um ricaço pegou um avião, foi para uma festa na Bahia, sabendo que tinha o vírus. E contaminou um monte de gente, né? Contaminou um monte de gente e o governo da Bahia parece estar processando o sujeito. Faz muito bem. Faz certo. Muito bem. Óbvio, não faz o menor sentido. Né? Claro. Então,
São questões todas muito complexas diante deste extraordinário mundo novo que a gente está vivendo. E é difícil, voltando ao começo da nossa conversa, ter que discutir a respeito de pingado com um pão com manteiga na padaria do Bolsonaro. Diante de um quadro mundial, universal, pandêmico, de mortes, 120 mil mortes, sabe-se, na verdade são 200 mil, a gente nem sabe quantas são, e uma devastação econômica também equivalente, e a gente está aqui conversando sobre uma saída inventada, tirada da cachola do Bolsonaro e do Osmar Terra, que não tem nenhum tipo de base científica, social, civilizatória, humana, histórica, nada, tirada assim do zero. É realmente preocupante o mundo inteiro e o Brasil em particular. Bom, é isso, né? É isso aí. Vamos lá, voltar para o nosso o nosso site, que não tem mais anúncio por causa dessa porcaria, e dizem que a gente quer ganhar dinheiro com esse vírus. Essa é uma boa. Bem. Abração, tchau. Abração, tchau.